Um dia com Jesus. Espero que vocês estejam todos bem animados. Deixe o desânimo, a canseira, a fadiga somente para mim. Tem dia que você amanhece assim, com a indisposição, né? Foi a noite que, segundo o nosso pensar, foi a noite que eu dormi melhor. Havia dito para minha esposa ontem, falei, bem, essa noite vai ser a noite que eu não vou dormir por causa das câimbras. Tivemos fazendo um trabalho lá na chácara ontem, fizemos uma matança lá, um compromisso com o pastor Olavo de arranjar umas leituras para ele. E aí então você anda para lá e anda para cá e você bota fogo lá no fogão e pega o machado, racha uma lenha. Fala, essa noite vai ser a noite. Então eu tomei um comprimido para aliviar dor no corpo. E olha, a verdade é que eu deitei e dormi um sono só. Quando eu acordei, que pensei que ia no banheiro, os passarinhos já estavam cantando. Meu Deus, acordei, era 5h30. 5h30 já está dia, né? E aí devia estar bem disposto, né? Estou sentindo uma canseira. Mas vamos orar ao Senhor, depois nós vamos ler Hebreus capítulo 11, versos 24 até o 26, para meditarmos um pouco mais na mensagem pela fé Moisés. Grande Deus, somos muito gratos a Ti, bom Pai, por termos deitado ontem, termos despertado nesta manhã, e estamos diante de um novo dia, é uma nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Porém, bom Pai, não sabemos o que este dia nos traz, mas é o Senhor quem nos traz o dia. Então nós queremos, ó Deus, colocar nossas vidas, tudo o que somos, nas mãos do Senhor. Mais uma vez lembramos daquele acidente, pessoas que saíram para uma viagem, não sabendo o que poderia acontecer. Porém, 3 vidas foram ceifadas. Mas nós podemos dizer ao Pai, obrigado, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos ao Senhor consolar e confortar as famílias enlutadas, ó Pai, com as palavras de ressurreição, que eles tenham a esperança de um dia encontrarmos novamente. E agora, bom Deus, somos muito gratos pelo Senhor ter nos trazido aqui nesta manhã e cremos, estamos certos de que o Senhor vai falar conosco. O Senhor não vai nos despedir vazios. Então, bom Pai, queremos agora tomar a Sua palavra e enquanto nós queremos discorrer aquilo que o Senhor tem nos dado através de seu profeta, que o Espírito Santo possa vivificar a Tua palavra, levando-a bem no profundo de cada coração. Eu oro por esta igreja presente, por aqueles que estão através da internet e aqueles que ainda ouvirão, quem sabe daqui mais alguns dias, esta pregação. Oramos no nome de Jesus, pedindo perdão, Pai, por todas as nossas falhas. Amém. Vamos ler as Escrituras, então, para que vocês possam sentar, né? Estão cansados como eu. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 24 até o 26. Sendo que nesse texto nós vamos, ou nesta manhã, vamos focar mais no verso 25. Pela fé,
Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que todos os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém. Podeis assentar-vos. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer, em sua santa e bendita palavra. Damos boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor Jesus e pedimos que continue orando por nós. Pois bem, a Escritura diz que Moisés fez uma escolha, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Ele sabia que, fazendo essa escolha, ficar ao lado do povo de Deus, segundo os olhos do mundo, ele seria maltratado. Mas vejam bem que a Bíblia continua dizendo: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, de que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que todos os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A recompensa de uma vida eterna, a recompensa de uma vida sem fim, sem nenhum problema, tal como nós enfrentamos aqui nessa vida terrestre. Então Moisés teve que fazer sua escolha, como cada um de nós temos também que fazer a nossa escolha. Deus tem colocado cada um de nós diante do livre-arbítrio. O livre-arbítrio quer dizer direito de escolher, tal como ele colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, e eles tinham o direito de escolher ficar com a palavra de Deus ou fazer como eles fizeram. Sabemos que se eles tivessem permanecido com a palavra, jamais eles teriam perdido o companheirismo com Deus. Eles continuariam sendo eternos e tendo aquele gozo, aquela alegria com Deus, com toda a natureza, porque tudo estava em perfeita harmonia. Mas tiveram que fazer aquela escolha. Ao invés de ficar com a palavra de Deus, deram ouvido a algo que até então parecia ser muito bom, mas estava fora do plano de Deus. Então, amados, Deus tem nos ensinado através do Elias, o profeta que ele tem nos enviado, que Deus tem duas vontades. Uma é a vontade perfeita,
a vontade perfeita de Deus. E a outra é uma vontade permissiva. Olha, somente um profeta mesmo para nos trazer estes esclarecimentos. A vontade de Deus é que o homem nunca pecasse, o homem nunca se perdesse, que o homem vivesse eternamente, porque Deus criou o homem para viver eternamente. Por isso é que não conformamos com a morte, porque o homem não foi criado por Deus para morrer, mas para viver eternamente. Então esta é a vontade perfeita de Deus. Mas o irmão Branham diz, quando o homem não quer andar na vontade perfeita de Deus, então Deus tem uma permissão. Deus tem uma permissão. Porém, ele sendo Deus, ele faz com que tudo opere para a sua própria vontade. Então, amados, um filho de Deus, se ele peca, se ele sai fora do caminho, se ele tropeça, se ele cai, porém, se ele é um eleito, se ele é um predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo, ele não perde a sua salvação. Mas ele sofrerá as consequências na sua carne. Ele sofrerá as consequências. Porque Deus não deixa, Deus não permite o pecado passar sem uma punição. Então, o cristão pune, ou melhor, pulga o seu pecado na carne, não é? Ele sofre na carne. Então, amados, devemos pedir a Deus ajudar a nossa fé. Porque Moisés fez essa escolha louca, absurda, uma escolha obsoleta. Porém, ele a fez pela fé. Vendo o invisível, crendo no invisível. Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Por quê? Porque Ele é Espírito, Ele é invisível. Mas, aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, a Escritura diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Deu para entender? Meu Deus! Se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis diante de Deus. Então, suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, claramente se entende e se vê pelas coisas que estão criadas. Aquele incrédulo desafiou aquela menina, dizendo, espera um pouco, você perde seu tempo indo à igreja. De onde você está vindo? Estou vindo da igreja, estou vindo da escola dominical. Você está perdendo seu tempo, menina. Deus não existe. A vida é só isso aqui mesmo, em outras palavras. Morreu, acabou. Não existe tal coisa como Deus. Mas a menininha pegou uma florzinha e mostrou para ele e disse, quem fez isto? De onde isto veio?
Dá para entender claramente que existe um Deus, que existe um poder sobrenatural? Então, amados, devemos orar e pedir a Deus ajudar a nossa fé para fazermos a nossa escolha, tal como Moisés a fez, pela fé. O nosso Elias mostra para nós, ele diz para nós, aqui nesta mensagem, Moisés pela fé. Moisés teve que fazer uma escolha. Escolhendo pela fé. Quantos jovens teriam aproveitado a oportunidade de se tornar o filho da filha de Faraó? Porque se tornando filho da filha de Faraó, olha, ele seria o próximo Faraó do Egito. Então não era simplesmente para ser chamado de filho da filha de Faraó, neto do Faraó. Então ele pergunta, quantos jovens teriam aproveitado a oportunidade? Quantos jovens teriam se agarrado na oportunidade que Moisés teve de desfrutar de todos os prazeres e luxo do mundo? Meu Deus! De se tornar o rei do Egito, de ter o mundo inteiro a seus pés. Que coisa mais tola! Que escolha mais tola Moisés fez! Deve ter pensado os jovens de sua época, que escolha mais boba Moisés está fazendo? Rejeitando ser chamado filho da filha de Faraó, antes escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, tendo por maiores riquezas os vitupérios de Cristo, dos cristãos, de que de um pouco ou por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, irmão Brano está dizendo, quantos jovens teriam pensado isto de Moisés, jovens do tempo de Moisés? Meu Deus, que coisa tola! Quando Moisés escolheu ocupar seu lugar com o aflito e sofredor povo de Deus. Por isso a gente tem que estar orando e vigiando, porque nós vivemos em uma guerra. A nossa vida terrestre, nossa vida carnal é uma guerra. A Bíblia diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito. A carne inclina para as coisas da carne, porém o espírito se inclina para as coisas do espírito. Qual é a inclinação da carne? Hein? Beber, jogar, fumar, não é isso? Ter bastante dinheiro para fazer isso e fazer aquilo. Ih, meu Deus do céu! Aí você tem que estar fazendo essa carne sujeita ao espírito. Por isso nós temos que estar alimentando o nosso espírito, a nossa alma constantemente. Orando, Paulo disse, orai sem cessar, orando a Deus, dando glória ao seu nome, suplicando sua graça, sua misericórdia, para que possamos prosseguir, continuar nesta jornada.
para que não venhamos cair. Aí lembramos do índio, né? Que resposta sábia, simples e sábia. Para aqueles que não conhecem a história do índio, diz que o índio se converteu e foi batizado com o Espírito Santo, e aí perguntaram para ele, né? Eu imagino que ele chegou na igreja todo feliz, né? Como vai, índio? Como é que você está? Depois que você se converteu? Falei, desde que índio se converteu, há 2 cães rosnando dentro dele. Um cão negro e um cão branco. Meu Deus. É a carne e o espírito, né? Aí perguntaram, quais dos 2 vence a batalha, índio? O índio respondeu dizendo, depende daquele a quem mais se alimenta. Depende daquele a quem mais se alimenta. Nós devemos ser mais dedicados às coisas de Deus, porque é disso que resulta a vida eterna. Às vezes nós somos tão dedicados, tão fiéis aos nossos compromissos carnais, cumprindo com o nosso dever, não é? Pagando nossas contas no dia certo, na hora certa, lutando para não perder nem um dia de trabalho, esteja chovendo, fazendo frio, ou com sol, ou com chuva, você é pontual. E tem mais uma coisa, você se esforça para chegar na hora certa, para não ser criticado, para não ser zombado pelo patrão e os demais. É isso verdade? E as coisas de Deus nós relaxamos, porque nós deveríamos colocar em primeiro lugar. Eu não estou colocando ninguém no canto da parede. Eu estou no canto da parede com vocês. Eu sou humano também, tal como vocês são. Mas vamos lembrar de uma coisa, amados. Foi Deus que nos deu esta vida. E esse Deus está exigindo de nós simplesmente um pouquinho de fidelidade à sua palavra, para nos levar para o céu, para nos dar a vida eterna. Vou repetir aqui o parágrafo 61. Quantos jovens teriam aproveitado a oportunidade de se tornar filho da filha de Faraó? Quantos jovens teriam se agarrado à oportunidade que Moisés teve de desfrutar de todos os prazeres e luxos do mundo? Ter aquelas concubinas colocando colheradas de comida na sua boca. Epa, isso é que é vida. Irmão Brana diz, quão enganado eles estão. Vida é ter Deus, vida é ter Jesus, vida é conhecê-lo no perdão dos seus pecados. Amém. Então Moisés rejeitou isso, os prazeres e luxo do mundo, de se tornar rei do Egito, de ter o mundo inteiro a seus pés. O profeta diz, que coisa tola devem ter pensado os jovens de sua época, quando Moisés escolheu ocupar o seu lugar com o aflito e sofredor povo de Deus. Por que ele fez isto? Pela fé. Quando ele ergueu os olhos, ele olhou além do luxo deste mundo. Ele olhou além dos prazeres do pecado. E a Bíblia diz que ele
perseverou vendo aquele que era invisível. Amém. Olha, Paulo disse: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao pensamento do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Se esse mundo é bonito, se esse mundo é belo, se esse mundo tem tantas coisas boas, agradáveis, irmãos amados, como não será ali na eternidade? Como não será ali na eternidade? Perseverou vendo aquele que era invisível pela fé, e ele fez a escolha de servir a esse Deus, independente do que acontecesse. Amém. Servir quer dizer obedecer. O Senhor Jesus diz: me chamam de Senhor. Por que me chamam de Senhor e não obedecem a minha palavra? Senhor é aquele que governa, Senhor é aquele que tem domínio. Se Ele é Senhor, então obedeça a sua palavra. Sacrifique-se a si mesmo. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, esse a achará. É um contraste, não é isso? É um paradoxo. Tem que perder para ganhar. Por isso o profeta vem e diz: o caminho para cima é para baixo sempre. Ué, que coisa, irmão Brana. Se eu quero ir para cima, eu tenho que descer? É assim. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes e abate os exaltados. Então veja, independente do que acontecesse, o mesmo acontece nos dias de hoje. Muitos de nós poderíamos ir para aquele que chamaríamos de um prédio melhor, poderíamos desfrutar talvez de um companheirismo e dos prazeres de sentar em um banco melhor, poderíamos ser mais populares, beber, fumar, vestir e agir como o mundo. Mas quão enganados eles estão, né? Disse o profeta, e é verdade. Meu Deus! Hoje de manhã, quando eu coloquei esse paletó, eu fui diante do meu espelho, que é tal como aquele que eu tenho ali, comprido assim, para ver se o paletó não estava muito amarrotado ou o quê. Aí eu lembrei de alguém. Meu pai, elas vestem umas roupas rasgadas e ainda vão no espelho para ver como que estão e acha que está bonito. Meu Jesus! Acha que está bonito, rapaz. Bom, os antigos diziam assim que um gosta do olho e o outro gosta da remela, né? Meu Jesus amado! Que prazer, rapaz, comprar uma vestimenta nova e depois rasgar aquilo, fazer buraco naquilo, né? E acha bonito aquilo. Que Deus nos guarde, que Ele continue nos ajudando, nos abençoando. Então o profeta está dizendo: poderíamos ser mais popular, beber, jogar, fumar e agir como o mundo. Mas por que não o fazemos?
Você levantou seus olhos pela fé, você viu aquele que é invisível e tomou a sua posição com os rejeitados e chamados santos roladores do dia. Pois pela fé vemos aquele que é invisível, escolhendo sofrer as perseguições e aflições. Agora o profeta abre um parênteses aqui, diria eu, não é? Para dizer para nós, eu não diria às pessoas que elas deveriam escolher ser aflitas, sofrer, fazer sacrifício de tolos, não é? Eu não digo que você deve escolher o sofrimento. Não seria a coisa humana a fazer, mas se o sofrimento está no caminho do dever, então vamos enfrentá-lo da forma que vier. Sabe o que disse o nosso Elias? Ele disse assim: você não deveria orar pedindo a Deus para te livrar das provas, das lutas. Você não devia orar pedindo para Deus tirar aquilo da sua vida, do seu caminho. Você deve orar pedindo a Ele: Senhor, se estas coisas estão no meu caminho, me dá graça para passar por cada uma delas e sair vitorioso do outro lado. Amém. Isso aqui é importante. Se temos vitória, deixa as lutas vir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E além do mais, o irmão Branham diz que são as lutas, as provas, os sofrimentos que Deus usa para aperfeiçoar a nossa fé. Aí o pastor Robertino vem e diz para vocês: gente, a coisa tá boa demais. Dá para desconfiar, né? Minha mãe dizia assim que quando o santo vê muita esmola, diz que o santo desconfia, né? Que será que esse camarada está querendo comigo, está me dando tanta esmola assim? Isso é um ditado antigo, mas é bom colocar isso aqui no lugar, né? Vamos botar nossa barba de molho. A coisa está muito boa, está muito fácil. Aí o irmão Branham vem e diz assim: em tempo de paz, se prepare para a guerra, para a batalha. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Eu não quero que você faça algo para alguém zombar de você, falando que você não deve procurar aflições. Eu não gostaria que você dissesse coisas diferentes que eu pertenço a uma igreja que não crê em fulano de tal no mundo e coisas assim, só para ter pessoas zombando de você. Você está chamando isso para si. Eu não diria para você vir aqui e continuar fazendo algo radical. Eu não gostaria que você fizesse isso para que alguém dissesse que você é um fanático. Você está chamando isso para si. Mas se estiver no caminho do dever para com Deus, deixe o mundo dizer o que quiser. Você vive. Amém. Deu para entender, não é? Você faz uma escolha. Todo homem e mulher tem que fazer isso. No próximo culto eu vou trazer, juntamente com esta mensagem, a mensagem escolhendo uma noiva. Você faz uma escolha. Todo homem e mulher tem que fazer isso. E se Faraó pudesse ter visto o que Moisés viu,
se Faraó pudesse ter visto o que Moisés viu, ele viu o sofrimento do povo. Moisés viu o sofrimento do povo. Ele sabia qual era o preço a pagar. Mas pela fé ele escolheu, em vez de ter os prazeres do pecado. Talvez haja pequenas senhoras sentadas aqui, jovens lindas, eu diria lindas jovens. O mundo gostaria de dizer a você: faça assim e assim, você é linda, o seu corpo é tão bonito, tão belo, né? Você deveria mostrar isso. Meu Deus. Você deveria mostrar isso. Mas, minha irmã, levante os seus olhos e olhe além disso para aquele que disse: é uma abominação para uma mulher vestir uma roupa que pertence a um homem. Levante seus olhos e olhe para aquele que tem nos falado. Ele não fala conosco com sua voz audível do céu, mas ele deixou isso escrito em um livro, em um papel, em um livro, não é? Para que nós obedecêssemos e através disso recebêssemos o Espírito Santo. Amém. Se os homens em sua comunidade, se as mulheres com quem você se associa dissessem: corte esse cabelo comprido, seria mais legal para você. Seria isso, aquilo e aquilo, ou seria melhor para você. Não dê ouvidos a isso. Levante os teus olhos e pela fé viste aquele que disse: o cabelo da mulher é a sua glória, e ela não o cortará. 1 Coríntios 10, e o versículo, melhor dizendo, 1 Coríntios 11, o versículo 10, está escrito que a mulher deve ter o cabelo comprido, que é um sinal de poderio por causa dos anjos. Amém. Mas a coisa se torna tão costumeira de maneira tal que elas cortam os seus cabelos, aquilo não belisca a consciência delas. Faz o que fazem e a consciência não dói, a consciência não pesa. Teve uma que teve a audácia de dizer para o irmão Branham, né? Eu faço isso, faço aquilo, minha consciência não dói. Profeta, ele disse: você tem tanta consciência como uma cobra tem quadril. Você tem tanta consciência quanto uma cobra tem quadril. Meu Deus, então não tem nenhuma consciência. Porque a cobra não tem quadril, né? Levante os teus olhos e pela fé viste aquele que disse: o cabelo da mulher é a sua glória e ela não cortará. Se eles disserem: será popular, você se dará melhor no seu trabalho ou com o seu chefe. Se tomar uma bebidinha socialmente, se você fumasse cigarros com o resto das mulheres, seria mais sociável em sua vizinhança. Não falta aqueles para dar esses palpites, né? Para dar esses conselhos. Pela fé, levante os seus olhos e olhem para aquele que disse: contamina este corpo
e eu o destruirei. Pela fé nós cremos nestas coisas. Não é nada que você viu, é algo em que você acredita. Pela fé, Moisés o fez e você também o fará. Amém. Nós estamos também fazendo. E nesta caminhada de fé, chega um tempo em que tem que haver uma escolha. Nesta caminhada da fé, chega um tempo que temos que fazer uma escolha. Ló cometeu aquele triste erro. Ló cometeu aquele triste erro que cometemos. Muitas vezes escolhemos para o nosso próprio bem. Nós escolhemos coisas que seriam melhores. Sabemos muito bem, não é? Foi o que aconteceu com Ló. Abraão deu a ele uma chance, uma oportunidade de escolher. Não haja intriga entre os nossos vaqueiros. Quem sabe por causa de pasto, não é? Pastagem, ou por causa de água. Os vaqueiros começaram a encrencar. Abraão chamou Ló e disse: olha, não haja briga entre nossos vaqueiros. Vamos nos separar. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Quando Abraão era o herdeiro da promessa, deveria ter ele se colocado na frente. Não, eu tenho o direito, eu. Mas ele deu oportunidade para Ló fazer a escolha. Ló olhou para as bandas de Campinas, né? Ou das Campinas, e quem sabe ele engordou os olhos, né? Falou: pai, então já que você está me dando oportunidade, eu vou para cá. Escolheu ir para Sodoma e Gomorra. Veja bem o que foi que aconteceu. Meu Deus, Ló cometeu aquele triste erro que cometemos. Muitas vezes escolhemos para o nosso próprio bem. Nós escolhemos coisas que seriam melhores. Às vezes, se houver uma pequena disputa na igreja, alguém diria: bem, o diácono ou o pastor está deste lado. Não olhe para isto. Veja o que é justo. Porque essa coisa, ou melhor, pegue esta coisa e coloque de lado. Isso é divino. Isso é cristianismo. Fazer isso. Deixe de lado esta coisa. Há uma escolha e nós escolhemos por nós mesmos. Escolhemos algo que é para o nosso próprio bem. Mas Moisés escolheu as aflições e a desgraça para poder andar com o povo de Deus. Pense nisto agora. Escute isto. Escolheu as aflições do povo de Deus e considerou-o um tesouro maior, pois superou, vendo aquele que era invisível. Ele tinha em vista a recompensa. Então, o prazer de Moisés, a vida de Moisés, a dedicação dele, não é? Era estar com Deus, era servir a Deus. Que Deus ajude a nossa fé. Que Ele nos ajude a sacrificar a nossa carne, os nossos desejos,
Quantas vezes nós avançamos sem autoridade, nós agimos como bobos presumindo, não buscamos uma direção de Deus. Porque quando buscamos uma direção de Deus para fazer as coisas, se Deus dirige, então você vai com segurança. Porém, às vezes nós avançamos pela nossa própria mentalidade, o nosso próprio ego. Eu vou, eu faço, eu aconteço. E aí batemos com a cara na parede, né? Batemos com a cara na parede depois. Vamos chorar quando for tarde demais. Perdi até o lugar onde eu estava aqui. É para cá, Berto. Agora, Ló, uma vez, teve que fazer uma escolha. E pode ser nesta manhã que haverá homens e mulheres assentados aqui que farão sua escolha final. Você é hoje o que é, porque há vários anos escolheu ser o que é agora. Estão entendendo? Aí vai chorar o leite derramado, né? Ah, se eu soubesse. Esse se eu soubesse só chega atrasado. Porém, o nosso Deus chega na hora certa. Jesus amado. Aí nós pensamos em casamento, né? Quantas escolhas mal feitas, quantas escolhas erradas. Às vezes aquela moça olha para aquele rapaz, é um figurão, né? É o príncipe do arraial. Mas ela não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois, né? Às vezes torna barrigudão feio. Aí não adianta. Não adianta chorar, é tarde demais. Meu Jesus. Que coisa, não é? Mas é verdade, a sua escolha determina o seu destino. Eu sempre digo aqui, o seu amanhã está olhando para o seu hoje. O seu amanhã está olhando para o seu hoje. É o que você escolhe hoje que vai ser refletido amanhã. Você é hoje o que é, porque há vários anos escolheu ser o que é agora. E o que você escolher agora determinará o que você será daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos você pode ser um missionário. Daqui a 5 anos você pode ser um cristão renomado. Ou daqui a 5 anos você pode estar no inferno. Misericórdia. Porque tomou a decisão errada.
Daqui a 5 anos você pode estar limpando escarradeiras em um bar. Daqui a 5 anos você pode ser uma prostituta na rua, porque fez a escolha errada. Ou você pode ser um homem ou uma mulher que seja. Isto é um crédito para qualquer sociedade por causa de sua escolha por Cristo. Daqui a 5 anos você pode estar na glória, no arrebatamento. Amém. Porque você fez sua escolha hoje. Amém. Mas você tem que escolher. Faça a sua escolha por Cristo. Faça a sua escolha por Ele. Lembre-se, é a salvação de sua alma que está em jogo. O nosso profeta Irmão Brana disse: Deus votou em mim, o diabo votou contra mim. Agora depende do meu voto para decidir. Oh, que coisa! Graças a Deus, graças ao Senhor, que tem nos dado graça para fazer a escolha correta, a escolha precisa. Aí o diabo vem e diz: olha, mas você não dá conta. O diabo vem e mostra o seu passado. Olha o que você já fez lá, como é que você vai agora se tornar um cristão? Ele faz tudo para impedir. Mas Deus tem graça e a sua graça é soberana. Amém. Ah, você não dá conta. Você dá conta sim. Nenhum de nós dá conta por nós mesmos, mas com Deus em nós daremos conta de tudo. Daremos conta de ser um bom cristão desta mensagem. Amém. Mas você tem que escolher. Então não olhe o que você vê. Escolha o que você vê pela fé. Essa é a única coisa que importa. É o que você escolhe pela fé. Amém. Meus amados, que mensagem, que inspiração Deus deu para o nosso Elias. Eu acho, meus amados, que isso aqui é uma coisa que tem que descer ao âmago de nossa alma, do nosso coração. São coisas que devem ficar impregnadas em nós. Que escolha eu estou fazendo? Essa escolha que fiz no caminho que estou andando, aonde isso vai me levar? Porque muitas coisinhas boas que enchem os olhos de um homem carnal, o diabo está oferecendo. O mundo está oferecendo. Mas faça uma escolha como Moisés fez, pela fé. Aleluia. Ele sabia que estar com Deus na eternidade era muito melhor. E aí nós vemos 800 anos depois, Moisés e Elias falando com Jesus, lá no monte da transfiguração em São Mateus, capítulo 17. Bondoso Deus. Teu servo profeta disse, ainda que se não houvesse um céu, ainda que se não houvesse nenhuma promessa, eu preferiria continuar sendo um cristão. Continue conosco, Pai.
Senhor, que usou de graça, de misericórdia, e começou em nós essa boa obra, continue conosco, até chegarmos à perfeição. Fica com o seu povo, Senhor. Eu oro por esses amados irmãos que estão presentes, aqueles que estão nos ouvindo ou ainda nos ouvirão, que cada um possa ter graça da parte do Senhor para fazer uma escolha correta, uma escolha precisa. Na verdade, o caminho é estreito, a porta é apertada, mas esse é o caminho que conduz à vida. E o Senhor disse que são poucos o que os encontrarão. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.